Olá, vamos falar um pouco hoje sobre correções em micropigmentação. Eu sempre digo o seguinte: não deveria existir correções nesse nosso trabalho. Mas por que eu digo isso? Porque quando você fala em correção, significa que você já atingiu alguém. Então, o cliente, quando precisa de uma correção, ele já está com sua autoestima muito baixa. Muitos deles até já com depressão, com problemas sérios em função daquela correção que a gente vai começar a falar. É uma decepção para o cliente ao levantar, se olhar no espelho e ver uma aberração no seu rosto. A gente tem que imaginar essa situação e evitar trabalhos que vão precisar de correção. Um simples detalhe, outro tudo bem, mas correção, como correção, a gente deveria ter muito cuidado. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente que fez, eu soube isso em Minas Gerais. Ela fez um trabalho com um profissional, entre aspas, e o trabalho ficou tão destruído, tão problemático, que a moça ficou louca. O trabalho ficou negro, todo fora de forma. Isso foi nas sobrancelhas. Ela chegou em casa, passou que boa no local, esfregou. Isso ela estava ansiosa, cheia de problema, com medo do marido. Ela deu esse depoimento num curso que a gente fez, que eu fiquei impressionada. Então ela passou aquela que boa na sobrancelha e ficou uma cicatriz horrorosa. Aí o que ela fez? Antes ela tinha tirado fotos do trabalho, aí botou a profissional na justiça, e nesse caso a profissional foi obrigada a pagar um trabalho de reconstrução daquela área, com médicos, etc. Então, é uma coisa muito triste essa situação. Então, eu, por exemplo, nós fomos orientados, na época que eu fiz o primeiro curso, a não fazer correções. A gente deveria, só se fosse uma coisa muito simples, porque sai o nome de quem fez aquele estrago e entra o nosso nome. Mas tem casos que você fica sofrido pelo cliente que chega na sua sala. Então, existem 3 tipos de correções que eu considero mais assim. É a camuflagem, que o que é camuflagem? Você usa a mesma técnica, observa qual foi a técnica que o profissional usou. Então, você usa a mesma técnica de trabalho e trabalha com o jogo das cores, entre as cores primária e secundária. Você usa a tonalidade oposta àquela tonalidade que ficou. Esta é a camuflagem, não é isso? E também pode ser feita com o uso de produtos químicos que existem e o uso de sal. A gente tem que ter muito cuidado com esses dois produtos, porque você vai trabalhar com a desidratação da pele. E com essa desidratação, você pode provocar uma sequela muito grande, que é aprofundamento da pele, pode criar grandes problemas. A gente tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, não gosto de fazer esse tipo de correção. O sal, ele é muito... desidrata demais e às vezes fica uma área, tem que ter uma pessoa com uma habilidade incrível para trabalhar com sal. Então eu não recomendo. Então, e existe também as correções de simetria, que são as mais fáceis, a não ser que exista grandes problemas de sobrancelhas muito grossas. Por exemplo, de simetria você faz com muita tranquilidade, se for somente por uma questão de forma, um pouquinho, pequenas distorções na altura, então você corrige com muita facilidade. Eu tive um caso muito difícil, foi uma cliente que chegou com a sobrancelha, ela tinha, eu não sei não, eu tenho a impressão que essa pessoa que fez a sobrancelha não enxergava nada, não sabe nem o que é a sobrancelha de uma criança, porque ela fez uma sobrancelha simplesmente com um V, formando um V nessa área aqui, juntou totalmente, deixando só uns 2 milímetros aqui, juntou a sobrancelha, e ela, ao invés de fazer a sobrancelha neste formato, ela fazia a sobrancelha fez a sobrancelha ao contrário, neste formato.
os pelos todos nesse formato. Então ficou uma coisa assim, estranho demais. E com uma forma que ela dava um aprofundamento aqui para levantar aqui. Então, totalmente destruída. Quando eu olhei a senhora já tinha parado, era professora, ela tinha parado de trabalhar, estava em casa em depressão, em alta depressão, e soube que eu poderia ajudá-la, e foi à minha sala. Mas eu fiquei num estado que eu não sabia se eu pegava ou se eu não pegava aquele caso. Porque esta correção dessa área aqui é muito difícil, porque você vai ter que deixar a área no tom da pele do cliente. Mas mesmo assim, eu fiquei com tanta pena do ser humano, que aí eu entrei firme nesta correção. Eu fiz o trabalho dela, fiz a correção da tonalidade que estava muito escura. Ela era uma pessoa moreno mais escuro do que até minha pele. Mas mesmo assim eu fiz um trabalho de correção na tonalidade que estava muito negra e na forma dessa área aqui. Essa área daqui, eu usei um tom de pele até, entendeu? Um iluminadorzinho, e fui trabalhando o iluminador junto com outro pigmento marrom para dar o tom da pele dela, e fui trabalhando, disse a ela, olha, não vai ser de uma vez só, vai ter que ser aos poucos, e a gente foi fazendo, hoje ela está com a sobrancelha que ela está numa felicidade só, entendeu? Saiu daquela depressão, daquele problema e voltou a trabalhar. Mas o negócio é muito sério, tá? Outro caso também que eu tenho é que em São Paulo, foi quando eu fiz logo o curso, né? Nesse caso foi com a terceira forma de trabalhar a correção, foi com laser. Nós estávamos em aula, foi o primeiro curso que eu fiz, e chegou uma cliente, uma senhora branca, mas ela estava com uma sobrancelha no meio da testa, mas no meio, entre a sobrancelha está aqui, o cabelo está aqui, aqui no meio. Fizeram a sobrancelha dela no meio da testa. E ela disse o seguinte, que a pessoa raspou a sobrancelha dela para fazer a sobrancelha nova. E nessa raspagem da sobrancelha, ela simplesmente perdeu a altura, o local exato da sobrancelha. E fez uma sobrancelha simplesmente no meio da testa. Quando a moça viu, enlouqueceu, foi direto para a justiça. Essa pessoa teve que pagar um tratamento a laser, tá? Mas isso foi há 20 anos atrás. Quem fazia laser eram somente os médicos que faziam. E a máquina que fazia laser era uma máquina que, além de retirar o pigmento, retirava também o pigmento da pele do indivíduo. Então, quando ela chegou lá, já foi com a sobrancelha na testa, mas com a sobrancelha alva, completamente alva, totalmente distorcida da pele, da tonalidade da pele dela. E ela até limpou a sobrancelha, porque ela estava usando um corretivo para igualar a pele. Eu fiquei impressionada com aquele tipo de trabalho. Foi o primeiro curso que eu fiz, e quando eu vi aquilo, eu fiquei louca. Então, ela procurou a escola, porque ela achou que era uma escola e iria fazer um trabalho certo, porque ela tinha um problema estava fazendo quimioterapia, e ela queria fazer a sobrancelha dela no local certo, embora continuasse usando o corretivo para trabalhar a sobrancelha que fizeram. E isso foi feito. Foi feito justamente uma sobrancelha marronzinha, para loira, de acordo com as características dela. E ela ficou com aquele trabalho pronto, bonito, mas ficou com aquele problema na testa. Então, hoje em dia já existe como se diz, uma máquina de laser que não precisa mais ser usada por médicos, pode ser usado por profissionais que se especializem nessa área, e já existe muito já fazendo isso. E este novo laser, ele retira o procedimento, mas não retira o pigmento da pele. Então fica ótimo. A gente manda, geralmente, quando chega uma sobrancelha muito escura, eu mando para essa pessoa faz aquele trabalho de retirada do pigmento, e a gente vai e repigmenta a pele do cliente, ou repigmenta, no caso, a sobrancelha. Geralmente não se usa laser muito para lábios, porque lábio é mucosa e tal, e não se usa. Então, em lábio a gente usa muito camuflagem, não é isso? Então, é bom a gente entender
que essas correções com laser não é para todos os casos, tá? Então, eu tenho um caso também que eu acho muito importante eu contar esse caso. A cliente fez uma plástica. É impressionante esse caso. Essa plástica, a médica retirou um lado mais do que o outro. E com essa retirada, aí o que aconteceu? Ela ficou com um lado mais aprofundado do que o outro. E, devido à retirada exagerada da pele, ela não poderia refazer o trabalho imediatamente, só daqui a 6 meses, 8 meses, por aí assim. Ela tinha que esperar esse período. Nesse interim, ela resolveu fazer a sobrancelha, porque estava muito falhada. E ela procurou uma pessoa, uma profissional que vinha do Rio, e o salão aqui recebia esse profissional para trabalhar finais de semana, assim, 3, 4 vezes do final de semana, e essa pessoa juntava todos os clientes que queriam fazer para ela trabalhar. Eu tenho a impressão que, devido à demanda, que era muito grande, fazia filas para fazer micropigmentação, ela deveria acelerar o processo e fazia muito rapidamente. Só pode ser porque ela fez uma coisa na sobrancelha dessa senhora que fazia pena. Um outro trabalho também completamente detonado. Então, ela chegou na minha sala, porque soube também que eu faria, ou poderia fazer alguma coisa por ela, chegou na minha sala com esse trabalho assim, triste. E o que é pior, o que ela me contou, porque ela disse que quando ela chegou em casa com aquele trabalho, que o médico, que o marido dela, olhou para ela, se assustou e disse: que desgraça é essa que você fez no seu rosto? Você fica correndo atrás da beleza e a beleza fica correndo de você. Você está pensando o quê? Que eu vou sair mais com você alguma vez? Nunca mais você vai sair comigo. Essa pessoa ficou depressiva, ficou com um problema seríssimo e foi me procurar chorando. Ela chorava como uma criança. Eu respirei fundo e disse: eu tenho que fazer alguma coisa por esse ser humano. E aí fui, clarei a sobrancelha dela, tentei modificar um pouco a estrutura da assimetria, que estava completamente distorcido. Foi Deus que essa pessoa, quando fez a sobrancelha, não fez tão grossa como poderia ter feito até, né? E então eu pude trabalhar um pouco, uma por cima e a outra por baixo, para tentar fazer o equilíbrio dela. Ficou um trabalho bom. Ela realmente, até hoje ela disse: poxa, Conceição, realmente eu fico feliz do trabalho que você tenha feito. Mas eu sei que não ficou, eu fico sempre com o pé atrás, né? Mas ela disse que fez, que o trabalho ficou bom e tal, o marido se retomou, etc. A gente deve ter esse cuidado não só em receber o dinheiro, mas ter o cuidado com o cliente, com a autoestima dela, com o estado emocional daquele cliente, tá? Eu já recebi também um caso de uma sobrancelha completamente amarela, só porque a moça tinha os cabelos muito claros, loiros, e ela botaram um tom amarelo na sobrancelha. É inacreditável, mas foi o caso, tá? Aí eu tive que colocar o marrom em cima, mas aí deu jeito, foi mais fácil, porque estava uma sobrancelha que não estava nem mal feita, mas estava completamente amarela, tá? Então eu tive que refazer, colocar o castanho e fazer em 3 vezes, mais ou menos, para poder ficar perfeita a sobrancelha dela. Então, existem manuais, gente, que a gente estuda. Manuais de pigmentos que fala cada caso. Pigmentos que você já pode aplicar na pessoa de acordo com a tonalidade de sua pele. Então, vamos estudar. É isso que a gente precisa. Ter o cuidado de estudar. Porque o conhecimento dá leveza ao profissional e dá muita segurança. Então, a gente tem que conhecer bem cada caso, cada problema que existe em micropigmentação, para poder termos um trabalho melhor. Não é isso? Muito obrigada e até a próxima.